todos. Bom dia. Mais uma manhã. Pela bondade e misericórdia do Senhor, nos permitindo estarmos aqui reunidos, não porque somos bons, mas porque Ele é bom o tempo todo, né? Nos concede essas oportunidades que nós temos. Cumprimentar os irmãos também que estão nos acompanhando, aqueles que vão futuramente aí estar assistindo. Que o Senhor possa alcançar o coração de todos nós. Colossenses. Vou ler o capítulo 1, vou ler alguns versos, para a gente poder fazer uma meditação nessa manhã. Colossenses, capítulo 1. Vou ler a partir do 1 mesmo, tá? Amém? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós. Em todo o mundo este Evangelho vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aprendestes isso com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é fiel ministro de Cristo, e que também nos declarou a vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, orando para que o possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele conciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo ereis estranhos inimigos na sua mente, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmados na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Amém? Vamos fazer uma oração para... Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu agradeço
e sou grato por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido mais uma manhã de ceia, e é tudo em memória do Senhor. Que o Senhor nos ajude no entendimento, na compreensão, que o nosso coração e mente estejam, de fato, neste local, estejam em Ti, né? Que sabemos que distrações, lembranças ou preocupações fora deste local vêm em nossas mentes, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajudando a ficarmos atentos a tudo que acontecer nesse culto, porque tudo tem um propósito. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Paulo começa a carta aos Colossenses de uma forma bem interessante, que é um reconhecimento, né, um povo que tinha recebido o Evangelho, as boas novas, e eles tinham recebido com o coração, de fato, aberto para esse Evangelho, porque Paulo elogia, né, ele vai elogiando a transformação que esse Evangelho fez na vida dessas pessoas, e que de fato faz na vida daqueles que recebem com verdade o Evangelho. Então Paulo ele faz questão de parabenizá-los, né? Não é uma forma de parabenizar, mas de mostrar para eles que o caminho que eles estavam seguindo, que o caminho que eles estavam trilhando a partir dessa nova vida, dessa transformação, era o caminho correto. E que eles precisavam permanecer. E que eles precisavam não só receber e vou ficar aqui sentadinho, parado, não. Que isso precisava ser algo constante, diariamente, algo que precisava ser vivo no coração deles, algo que precisava ser, de fato, para que outras pessoas também, como eles, que foram alcançados, fossem alcançadas por este Evangelho também. Então, Paulo elogia, né, fala para eles da firmeza, para continuar firmes, entendendo o contexto que eles viviam, né, a forma que eles receberam, de quem receberam, que eles prosseguissem firmes até o fim. Mas quando a gente lê a carta aos Colossenses, no capítulo 2, Paulo continua e ele vai fazer algumas advertências àqueles irmãos, que quando a gente recebe o Evangelho, que a gente precisa não só recebê-lo, mas a gente precisa também se aprofundar nesse Evangelho, para que a nossa mente esteja sempre preparada para que virão ataques. E ataques muitas vezes dentro da igreja, de pessoas que estão com más intenções na igreja, para tentar nos desviarmos da verdade genuína. Então, no capítulo 2, Paulo está dando esse alerta para eles. Olha, cuidado com falsos ensinamentos, falsas doutrinas, que vão chegar até vocês, mas que a tua mente e o teu coração busquem a verdade de verdade. Mas quando nós chegamos no capítulo 3, tem algumas coisas aqui que são conversas que muitas vezes nós não queremos expressar. Nós não queremos abrir nosso coração. Verdades que estão em nós, algumas são visíveis, outras não. Algumas nós expressamos, as pessoas conseguem enxergar em mim, mas outras não. Estão ocultas no meu coração. E Paulo ele chega no capítulo 3, lá no comecinho ele fala assim: portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo. E onde eles morreram? Quando a gente morre no batismo, o velho homem lá no batismo ele morre. E são dois eventos simultâneos. Porque morre o velho homem e renasce um novo homem. E esse velho homem, ele está carregado de más intenções, pecados ocultos, pecados visíveis. Coisas que eu expresso, que as pessoas olham para mim e falam, mas coisas que eu não estou expressando, que está oculta, está escondida, que eu só vou revelar em momentos onde eu for confrontado. Quando eu for desafiado por alguém, uma exortação, uma repreensão,
Aí de fato eu vou revelar o Alisson verdadeiro. Se de fato eu vou revelar, eu vou revelar aquilo que se eu morri, como Paulo falou assim, você morreu e reviveu. Mas é uma morte de um velho homem, de alguém que acabou. E agora um novo homem, que renasce com a mente transformada, um coração transformado. Às vezes a gente está com vícios, mas esses vícios têm que morrer. Esse temperamento tem que morrer. E por que não morre, irmãos? Por que eu não procuro ajuda? Por que eu não procuro buscar em Deus que me ajude a vencer a mim mesmo diariamente? Por conta da malignidade no meu coração. Por conta do mal que habita em mim, o mal que está dentro de mim. E ele vai dar alguns exemplos. Ele vai falar de algumas coisas. Porque ele fala assim no 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele vai falar de pecados visíveis, coisas visíveis, que muitos de nós praticávamos. Mas se eu morri, ele vai falar da prostituição, da impureza, da paixão vil, desejo, da avareza, que é a idolatria. Então são coisas visíveis nas pessoas, que é fácil de eu detectar em mim, você detectar em mim. E essa velha natureza, ela precisa morrer, como ele falou. Morrestes no batismo. Ressurgiste um novo homem, uma nova mulher, transformados e regenerados através da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. Eu ouço. Aquilo entra, penetra em mim. Me aguça e me impulsiona a buscar algo. E era aquilo que, quando João Batista pregava, as pessoas estavam ouvindo. E chegaram várias pessoas, muitos com intenções verdadeiras, com sinceridade, falando, se rendendo de verdade ao Evangelho, se reconhecendo, e outros com mentira, com falsidade. Nós não podemos chegar diante de Deus com mentiras e falsidades, que Ele está vendo no nosso coração, irmãos. Ele sonda as intenções do coração. Eu engano do meu irmão, mas eu não engano de Deus. Eu minto por meu irmão, mas eu não minto para Deus. Porque eu não consigo. E aí o velho homem está ali dominando. Porque ele vai continuar. E ele fala no 6, olha a gravidade. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso mostra que somos desobedientes a toda palavra. Não somos obedientes à verdade. Se a gente ainda praticando, se a gente está flertando, se a gente já está ali vivendo, coxando em dois pensamentos, e se a carne está me dominando mais do que o espírito, se eu ainda estou vivendo essa mentira, a ira de Deus cairá sobre nós. Porque ela vem por essas pessoas, porque são desobedientes. Isso é para mim, é para você, é para nós que estamos aqui hoje ouvindo essa palavra. Ela arrebenta comigo também, primeiramente comigo. Porque ele fala assim no 7, nele também, em outro tempo andastes. Em outro tempo. Tempo da nossa ignorância. Quando estávamos desprendidos, estávamos vivendo ao bel prazer. Em outro tempo. Nós vivemos um novo tempo com Deus. Onde nós precisamos buscar viver a verdade de verdade. Ai, muito difícil. Não é, a palavra de Deus diz que os mandamentos deles não são difíceis de obedecer. Não são difíceis. Mas a nossa desobediência, nós somos desobedientes à palavra de Deus, irmão. Desobediência à palavra de Deus. Quando a vossa vida era dominada por elas. Existe um tempo que a gente foi dominado por essas coisas, de fato.
Esses pecados eram visíveis, todos viam. Quantos de nós envergonhamos pessoas, envergonhamos a nós mesmos, fazemos coisas que envergonham nossos familiares? Quantos de nós fazíamos? E ele vai continuar. Agora, porém, abandonai também todas essas coisas. Ele vai falar daqueles que estão lá internos, que não expressa muitas vezes, só vai expressar quando, como eu falei, quando eu for confrontado. Quando eu for de fato testado. Que ele vai falar da ira, a cólera, a malícia, a maledicência, que é a fofoca. As palavras torpes do vossa boca, as mentiras que a gente mente uns para os outros. Ele vai falar, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos. Era uma condição que nós vivíamos. Era passado. Era algo que nós praticávamos. Era passado. Isso precisa morrer em nós todo o tempo. Já tinha que estar morto, na verdade. Já tinha que estar extinguido, terminado. Fulminado de nossas vidas, o velho eu, o velho homem, porque no batismo houve um renascimento de uma nova pessoa, um nascimento de uma nova pessoa. E ele vai continuar no 10, e ele fala assim, vos vestiste do novo homem que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O nosso papel agora, irmãos, a partir do momento que nós fomos alcançados por este evangelho, que nós fomos de fato alcançados por essa verdade, é de despir, arrancar essa velha roupa, com tudo, e nos fortalecermos nele, no Criador, na palavra dele, na verdade que é exposta, que está tão perto de nós, em nossas mãos, temos no celular, contém lá a palavra de Deus. Quantos de nós não lemos a Bíblia por dias e permitimos que a nossa carne fique vivinha? A nossa carne fica vivinha em nós. Porque nós não lemos Bíblia, nós não oramos, não procuramos fazer jejum. Um dia o pastor Vander até perguntou quando Jesus está fazendo. É constrangedor para todos nós, muitas vezes a gente começa a fazer, depois para, aí faz pouco tempo, não dá continuidade, a ler a Bíblia, começa a ler, daqui a pouco diminui, começa na intensidade, diminui, não congrega como deveria. Quantos de nós não fazemos isso? E aí, como que eu vou fortalecer o Espírito? Se eu não alimento esse espírito, e aí quem vai dominar? O velho homem, que era para estar morto, mas está vivo, vivinho dentro de cada um de nós. Basta sermos confrontados, exortados, numa conversa mais difícil. Uma conversa difícil, quando é apontado o seu pecado, basta fazer isso, aí a gente vê quem está dominando a nossa vida. Se é o espírito, ou se é a carne. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, irmãos. Como Ele tem tido. Paciência, como Ele tem tido. Porque próprio Pedro fala isso. Né, que Ele é paciente com nós. Por isso que nós estamos em pé. Estamos vivos. Por isso que ainda temos muitas pessoas ainda a serem alcançadas. É por conta da paciência de Deus, só isso. Que o desejo dele é que todos se salvem. E que o nosso coração esteja desejoso de verdade, irmãos, para estarmos com Cristo na eternidade. Não perdermos o céu de vista. Porque é muito fácil. É muito fácil, meus irmãos, nós perdermos o céu de vista. É muito fácil. É muito fácil. Que o teu coração nessa manhã seja alcançado por Ele, né, por essa palavra que me arrebentou. Que arrebente com você também. Fique com raiva mesmo aí de você. Fique com raiva. Né? Daqui a pouco tem uma mensagem aí que eu sei com certeza vai ser uma mensagem também que vai arrebentar com nós.
E é isso que eu quero. Que essa palavra arrebente comigo todo dia, todo tempo. Que eu leia a Bíblia e falo, meu Deus, eu estou na roça, me ajude. Me ajude a vencer a mim mesmo, porque senão não entrarei nesse céu de glória. E aí, como até o Jean fala, o céu que eu vou pegar é o céu da boca da onça. Amém, irmãos? Que essa palavra ela é uma palavra verdadeira. Deus não está de brincadeira com a gente, em nenhum momento. A gente que está brincando com Deus. Que nosso coração seja alcançado nessa manhã, que a gente faça aqui em memória dele.